Boa noite, irmão. Paz esteja com todos. Pega a sua Bíblia. Vamos lá para o livro de Eclesiastes. Aleluias. Eclesiastes 11. Aleluias. Eclesiastes 11. Aleluias. Versículo 4 ao 5. Amém? Eclesiastes 11 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém? Então, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Amém? Coloca a tua Bíblia no banco, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Deus, por esta noite, te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores, Senhor. Te pedimos agora, Espírito Santo, que tome a frente, Deus, que teu Espírito Santo esteja nos ensinando, falando com cada um de nós, falando aos nossos corações, porque tu és o único que conhece, Senhor, a divisão da alma e do espírito, a divisão das juntas e medula, e por isso nós nos colocamos diante de ti, pedindo, Pai, vem nos ensinar nessa noite, para a honra e glória de ti, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amados, aqui nós vemos uma fala, né, um livro escrito por Salomão, um homem que era considerado o mais sábio que já viveu em Israel, depois de Jesus, é claro, né? Depois do Filho de Deus, né? Antes do Filho de Deus, ele era o homem mais sábio, porque quando Deus perguntou o que Salomão queria, e ele disse o que ele queria? Sabedoria. E quando ele pediu sabedoria, Deus não só deu a sabedoria, como Deus acrescentou a ele riquezas, Deus acrescentou a ele glórias, Deus fez dele um homem poderoso. E quando Salomão foi coroado rei, pediu a Deus essa sabedoria, Deus o tornou o homem mais sábio do mundo, tanto que reis vinham de outros países, de outras nações, para aprender com ele, porque ele estudou, ele ensinou, ele julgou, ele escreveu, e os líderes, reis, vinham se aconselhar, vinham conhecer essa sabedoria de Salomão, que era falado por todo o mundo naquela época. Então eles vinham para Jerusalém, para conhecer quem era esse homem tão sábio, né, que tinha pedido para Deus uma sabedoria, e a sabedoria dele ficou muito conhecida. E ele, só que nessa sabedoria dele, nessa grandeza que ele teve, ele se deixou levar pelo pecado, ele se deixou levar por mulheres, ele se deixou levar pelo pecado da carne, e acabou fazendo o quê? Se afastando de Deus. E quando ele escreve esse livro, ele escreve para trazer um alerta para nós, para nos ensinar sobre o se afastar de Deus. Ele escreveu para nos poupar, né, enquanto gerações e gerações futuras, de que sem Deus nós não somos nada.
Então, quando ele escreveu esse livro, ele estava contando das próprias experiências dele. Ele estava falando das coisas que ele aprendeu com a vida. Que ele saiu de um lugar que Deus colocou, um lugar de paz, um reinado admirado, e se deixou levar, casando com mulheres que não tinha, que era julgo desigual, e acabou saindo dessa presença, perdendo essa presença de Deus. Então ele escreve para mostrar que pela própria experiência dele, o quanto ele sofreu. Eu não sei se você já leu Provérbios, Eclesiastes. Se você não leu, leia, para você ver o que é uma pessoa que esteve na presença de Deus, sendo direcionado por Deus, abençoado por Deus, e de repente ele resolve viver sua própria vida. E de repente ele resolve abandonar esse Deus e viver do jeito que ele bem entende. E daí aqui ele começa, então ele perdeu o propósito dele, para aquilo que ele foi chamado. Ele até construiu um templo para o Senhor, ele era um reinado de paz, ele era admirado, perdeu tudo. E aqui ele começa a nos ensinar. E uma das palavras, Deus me deu esse versículo faz tempo já. E cada vez que eu tentava estudar uma outra palavra, Deus me trazia para essa. Quem observa o vento nunca semeará. E aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Então o tema da minha mensagem hoje é: quem observa o vento nunca semeará. Amém? Amém nada, né, irmãos? Misericórdia. Imagine, nunca vou recolher, nunca vou colher. Misericórdia. Não podemos dizer amém a tudo. O que eu falei? Quem observa o vento nunca vai colher. Todo mundo amém. Misericórdia. Tem que estar ligado, tem que estar atento. Amém? Agora ficaram com medo de falar amém? Então Salomão, ele está falando de pessoas que precisam tomar decisões. E às vezes, quando nós ficamos observando o vento, o que é observar o vento? Aqui ele está dizendo que quem observa o vento nunca semeará. Então o que ele está falando sobre observar o vento? O que é esse vento? O vento são as lutas. O vento são tribulações que a gente passa. São circunstâncias adversas na nossa vida. São situações que vêm para nos abater. São coisas que você paralisa. E ele diz assim que quem observa o vento, fica olhando para o vento, não vai semear. E Deus, ele quer que nós semeemos. E ele diz assim: se você ficar olhando para o vento, você não vai semear. Depois nós vamos falar o que é o semear que Deus está falando para nós. Porque você, olhando para o vento, você fica olhando simplesmente para as coisas à tua volta e não vai fazer nada para mudar. Tem gente que entra em depressão, tem gente que entra num desespero, tem gente que entra num buraco sem fundo, tem gente que não consegue se levantar na vida, porque ele está olhando para as situações da sua vida e bate o desespero, porque ele só olha para aquilo que entristece ele. Então, quando Salomão fala sobre essas pessoas que não sabem o que fazer nem para onde ir, não tomam decisão, ele diz assim: esse Salomão diz que nunca semearão e, consequentemente, nunca haverá uma colheita. Então, se eu não semeio, vou colher o quê? O rei Salomão está nos orientando sobre a importância de semear em tempos difíceis. Se nós olharmos cada um aqui, eu sei que vocês têm problemas, que eu tenho, e quem não tem, que atire a primeira pedra, né? Nós temos, mas nós não podemos, nada pode nos fazer parar. Nós temos que buscar
fazer alguma coisa, se posicionar em Deus. Amados, e quando ele fala do vento, é como se você ficasse olhando para aquele problema que você está passando, seja ele financeiro, seja enfermidade, seja espiritual, que você fica olhando e diz, meu Deus, eu não sei o que fazer. Meu Deus, não tem jeito, o que eu vou fazer? Não dá mais. É quando você fica olhando para o vento. E ele diz assim, pare de observar o vento, para que você tenha uma boa colheita, para que você tenha as bênçãos de Deus, para que você chegue em algum lugar, para que você resolva a tua vida. Então, para de observar o vento. E esse texto, ele coloca 3 condições para aquele que quer colher. Primeiro, é parar de observar o vento, que ele diz assim, quem observa o vento nunca semeará. Ou seja, quem fica olhando para as circunstâncias, para as lutas, para os problemas da vida, vai ter uma vida derrotada. É aquela pessoa que você chega perto e só está murmurando. Não sei se você conhece pessoa assim que chega perto e está só murmurando, só chorando. Nossa, eu não sei o que fazer da minha vida mais. É a pessoa que só está olhando para o vento, que está esperando para semear quando tiver condições favoráveis. O que é condições favoráveis? Só vou semear quando tiver tudo bem na minha vida. Quando as coisas melhorarem, eu vou semear. Então você começa a olhar o cenário e acaba perdendo o interesse de semear. É aquela pessoa que diz, na minha vida nada dá certo. Como que eu olho para a irmãzinha ali e está prosperando? Eu olho para o outro que está bem, está passando por tanta luta e está feliz, porque ele não está olhando para o vento. Ele está olhando para o foco, ele está olhando para o propósito dele, ele está olhando para o alvo dele. Esse ano é o nosso ano do alvo, né? Será que a gente está olhando para o nosso alvo ou está olhando para as situações à nossa volta? O nosso Deus, a Vânia cantando aqui, poderoso Deus, ele tem poder para mudar, para transformar a situação que você olha e diz, não tem mais jeito. Eu não sei o que fazer, mas você está na mão do Deus que repreende o vento, que acalma o mar, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que, se você não puder passar por sobre as águas, ele abre o mar. Quando Moisés estava em frente ao mar, não tinha solução, né? A Vânia começou a pregar a minha mensagem aqui, ó. Não tinha solução. Imagina se ele olhasse para aquele mar, aquele povo que estava vindo atrás dele, e ele começasse a chorar, e agora o que nós vamos fazer? Não tem mais jeito, vamos voltar. Quando ele olha para Deus e diz, Senhor, o que eu vou fazer? O que Deus diz para ele? Toque nas águas. Era ele que tinha que tomar atitude, porque o nosso Deus faz por nós, mas é nós que temos que tomar atitude. Parar de olhar para o vento, parar de olhar para o mar e tomar uma atitude. Então nós não podemos olhar para a circunstância, porque se eu olhar para o cenário, eu não vou fazer nada. Ali nós temos o testemunho de Isaac. Isaac foi para uma terra seca, de sequidão extrema, e o que Deus falou para ele? Semeia nessa terra. Se ele olhasse e falar, mas nessa terra, sem chuva, sem nada, eu vou semear? Não, Isaac obedeceu, confiou e foi fiel a Deus. Ele lançou a semente em terra seca, e o que Deus fez? Prosperou a 100 por 1. Segundo passo, segunda condição para ter uma boa colheita: ser fiel independente do cenário. O que olha para as nuvens, diz ali no versículo 4, o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca vai colher. O que é esse o que olha para as nuvens? O que eu falei estava olhando para o vento, para o desespero, para a tempestade. O outro estava olhando para as nuvens.
Sabe o que é olhar para as nuvens? Não sei se você já levantou de manhã e olha, nosso tempo está nublado. De repente, dá aquele sol lindo. Não é assim? Principalmente aqui na nossa cidade, né? Você olha e de repente está aquele tempo lindo. E aqui, quando fala, você olha para as nuvens, é aquela pessoa que diz assim, eu só vou fazer se Deus fizer na minha vida. Ah, se Deus me abençoar, eu vou abençoar a igreja. Se Deus me abençoar, Deus me curar, eu vou ser a melhor servo na igreja. Se Deus me prosperar, eu vou dar uma oferta. Quem já não fez esses propósitos com Deus? Deus ajuda eu a receber tal dinheiro, que eu vou dar uma oferta grande na igreja. É aquele que olha primeiro para as nuvens. Se descer chuva, eu oferto. Se descer chuva a meu favor, eu faço alguma coisa. Mas se não descer, não vou fazer. Então ele olha para as nuvens, porque ele tem medo de tentar fazer alguma coisa e não dá certo. Vou lançar uma oferta, vou lançar uma semente. Não, mas vai me fazer falta, vai que faz falta. E Deus está falando assim, que nós temos que ser fiel a Ele, seja que a nossa fidelidade a Ele não dependa do cenário que nós estamos vivendo, que não dependa do que vai sobrar na tua mão, que não dependa de Deus te dar uma bênção primeiro para você ofertar, mas que você tenha no teu coração, eu vou ofertar porque eu quero ser fiel a Deus. Porque se você só for fiel a Deus quando a porta estiver aberta, quando a porta fechar, você deixa de ser fiel. Você só é fiel a Deus quando você recebe uma cura. Se você não receber, você não vai ser fiel a Deus. A Vânia falando aqui, e se ele não fizer? O que você vai fazer se ele não fizer? Não vai ter fidelidade. E Deus, ele quer uma fé que a gente viva, ande por fé e não por vistas. Que a gente ande. O que significa isso? Significa que você não pode ser motivado só por resultados. Se Deus não fizer, eu também não faço. E Deus, ele quer que você faça para que ele te retribua, para que ele possa tocar. Vocês pensam que quando Moisés tocou naquela água do mar lá, na hora abriu? Quando ele tocou, o que aconteceu? Quando Moisés tocou nas águas, abriu o mar? Não. Quando Moisés tocou as águas, passou uma noite inteira um vento muito forte. A noite inteira, a madrugada dentro, um vento muito forte. E quando amanheceu o dia, o mar estava aberto. Porque ele tocou sem ver. Você consegue ser fiel nesse Deus, independente do cenário? Olhar para a tua situação e dizer assim, eu vou ser fiel a esse Deus, independente do que está acontecendo na minha vida. É essa fé que Deus está pedindo para nós. Não é a fé de você me dar primeiro e depois eu te dou. E o terceiro, ele diz assim, que nós precisamos crer, ou seja, semear, independente das circunstâncias. Salmo 126, alguém pode pôr aqui no telão, 126, 5, 6. Olha o que Deus está falando para nós. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que Deus está falando? Está chorando? Continua caminhando. Está na luta? Continua semeando. Está chorando, está passando lutas, está passando desespero? Continua caminhando, continua semeando, porque quem vê é o Senhor.
E quem muda o cenário e a história é o próprio Deus. Então ele diz assim: semeie com lágrimas, porque você voltará com alegria. Você voltará trazendo as tuas bênçãos. Agora, se você esperar ser abençoado para semear, sinto muito te dizer, você não vai colher. Então ele diz assim, eu coloquei aqui: se eu parar para ficar olhando para as lutas ao meu redor, vou deixar de semear. Não podemos amar e crer em Deus só porque Ele está curando. Tem hora que Ele pode não curar. Servir porque a porta está se abrindo. Tem hora que a porta vai fechar, para ver onde está firmada a tua fé. Deus quer que andemos por fé e não por vista. Temos que olhar para o nosso propósito. Lá no versículo 5 de Eclesiastes, se você tiver com a Bíblia aberta, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Precisa você ver para saber que Deus está fazendo? Precisa você ver para ver que Deus está fazendo? Será que você é movido só por resultados? Nós não enxergamos o bebê no ventre da mãe, mas ele está crescendo. Ele está sendo moldado por Deus. Nós estamos aqui, nós não estamos vendo a terra girar, ou você está girando aí. A terra continua girando. O que quer dizer isso? Deus está fazendo. Deus não está parado. Deus está em movimento. Não deixe que nada te pare, porque o teu Deus não está parado. O teu Deus não está parado. Deus te mandou continuar sempre, sem observar o vento, sem ficar olhando para as nuvens. E ele diz assim: e sem precisar ver o que está dentro do ventre. Simplesmente crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não precisamos ver, mas ter a certeza que o nosso Deus está fazendo. Então, quando decidimos permanecer em Deus, com os nossos olhos no vento, não semeamos, não produzimos, não trabalhamos, não nos envolvemos, não realizamos nada para o reino de Deus e não podemos nos declarar vencedores quando nós ficamos olhando para o vento. É aquela pessoa que só chora, só vê derrota, só murmura, só reclama. Deus diz: para de observar o vento. Então, se você está parado olhando para alguma situação da tua vida e se lamentando, chorando, se desesperando, ele diz: para de olhar para o vento. Se você está falando para Deus: se o Senhor fizer tal coisa, eu vou mudar. Para de fazer troca com Deus. Se você está querendo ver para depois crer, Deus quer que você ande por fé. Que mesmo que você não veja, Ele está fazendo. Então, o que Salomão está falando para nós aqui, ele passou por tantas coisas e hoje ele deixa conselho para nós: pare de olhar para o vento. Pare de ficar fazendo trocadilho com Deus. Pare de querer que primeiro Ele faça para depois você se doar. Ele quer essa fé inabalável. E no meio de tudo isso vai ter tempestade. No meio de tudo isso vai ter vento. No meio de tudo isso vai ter tribulação. No meio de tudo isso vai ter choro. Mas ele diz assim: assim como tu não sabe qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as coisas de Deus que faz todas as coisas. Ele pode vir de repente
e mudar a tua vida. Ele pode vir de repente e salvar a tua família. Ele pode vir de repente e te dar a cura. Ele pode vir de repente e entregar um milagre nas tuas mãos. Ele pode vir de repente e mudar essa história na tua vida. Você crê nisso? Se coloque em pé.